Fechou, tá gravando. Estamos de volta com o nosso podcast, depois de muito tempo, mas eu agradeço que você está aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao The Mate Show. E eu tenho uma pergunta para começar este episódio. E a pergunta é: você já percebeu que quando você olha no espelho, aquilo que você vê pode mudar na satisfação do seu trabalho, ou da sua vida, ou das suas relações? E é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de estética, um pouquinho de beleza e um pouquinho da vida com propósito com ela, que é referência em saúde e estética. E eu agradeço muito dela estar aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiola Dominoni. Bom dia! Tudo bem, Matheus? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz da gente poder conversar sobre esse tema que é tão relevante, que além da estética, a gente está falando sobre autocuidado. Boa. E que sim, essa relação com o espelho faz toda a diferença na maneira como você se comporta, como você se relaciona, como você performa, como você se coloca no mundo. Nossa, é bem isso que a gente vai falar e é muito legal porque eu gosto de assuntos que são complexos. Isso. Porque eu fico falando para as pessoas que nada é tão simples, como se fosse um ponto só. É sempre estar envolvido numa teia e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas, rapidinho, pra gente não perder tempo, me diga o que você faz, o que você trabalha, para que as pessoas possam conhecer você também. Pode fazer jabá, pode fazer merchan, eu deixo. Bom, eu sou dentista, cirurgiã dentista, formada há 23 anos. Mas como eu concordo com você demais, que não existe uma coisa numa caixinha só, tudo é muito amplo e complexo. Eu sou, assim, entusiasta por aprender coisas de diversas áreas. Então, eu fui para a área da harmonização facial, por conta da estética, que tem um impacto muito grande na minha vida, foi uma transformação muito grande. Então, eu sou especialista em harmonização facial, mas gosto muito de comportamento humano, neurociências. Tenho um filho autista que me ensinou muito sobre a vida, sobre como a gente tem que entender as diferenças entre as pessoas. Então, eu acho que tudo isso se somou ao meu estudo, ao meu trabalho, e fez com que não fosse uma profissional apenas dentista ou da estética, mas que enxergasse assim esse todo. E é isso que eu busco fazer no dia a dia. Legal, isso é muito bom, porque isso eu acho que todo mundo tinha que ter dentro de si, é entender que aquilo que nós fazemos tem que ser uma extensão de quem nós somos. Então, por exemplo, você citou o que fez diferença na sua vida, o seu filho e esses entendimentos. Isso a gente tem que carregar para o nosso trabalho, a gente tem que carregar, porque senão a gente está vivendo uma vida segregada, né? Que tem a vida pessoal separada da vida profissional, sendo que quem é satisfeito com o seu trabalho vive de forma um todo, no caso, né? Mas então, beleza. Vamos aqui falar então sobre saúde e estética, tá? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa relação da estética, de como a gente vê só o mercado de estética, tá? E daí depois eu também vou falar um pouquinho sobre a minha visão como um mercadólogo disso. Isso. Mas eu gostaria que você falasse essa relação que a estética, ela é totalmente ligada à autoestima e isso é totalmente ligado à saúde, ao bem-estar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu acho que quando a gente pensa em começar a se cuidar, no sentido amplo mesmo, a estética ela pode ser um dos pontos de início. Então, assim, a gente vê diariamente uma pessoa que se negligenciava na saúde, no exercício físico, no sono, na alimentação, e não se vestia bem, ou não se maquiava, ou não passava um skincare. Uhum. A gente pensa que essas caixinhas estão separadas, mas, na verdade, legal, quando alguém começa a olhar para a estética, a pessoa começa a dormir melhor, começa a pensar numa atividade física, a gente vê isso em cadeia, e por isso que eu penso que é a união de vários profissionais, não tá sozinho, né? Um nutricionista, um educador físico. Então, essas mudanças com relação à estética fazem toda a diferença. Então, eu vejo a estética como um ponto de partida. Legal. A partir do momento que você começa a se olhar mais, se cuidar, melhorar a tua relação com o espelho, se sentir melhor, você muda no teu trabalho, nas tuas negociações, no teu posicionamento, na forma como você se comunica. E também você começa a se cuidar mais. Não, vou fazer uma atividade física legal, porque eu quero me sentir melhor, vou comer melhor, vou dormir melhor. Então, eu acho que o impacto para a saúde é notável. Eu vejo isso diariamente há 20 anos no meu consultório. Legal. Isso é muito verdade. É bem isso, porque uma coisa ela vai levando a outra. Totalmente. Porque você pensa, não, se eu tô cuidando tanto da minha aparência, por exemplo, vamos falar assim de forma geral, não tem por que eu não comer melhor.
Porque senão eu vou estar me Isso. sabotando, senão isso aqui não vai funcionar Não e faz tal. sentido. E eu acho que agora também é legal você, como profissional, falar também da importância do profissional em alertar esses outros pontos. Isso. Porque uma coisa a gente tá falando aqui no podcast, uma conversa informal, digamos assim, mas eu vejo que também tem profissionais da área da saúde que só se importam com o que eles fazem. Por exemplo, você quando tá com uma paciente lá na sua maca, que você vai conversar com ela, sentada ali na sua mesa, o que você pensa da tua, entre muitas aspas, obrigação de falar, olha, a gente vai fazer esse procedimento que vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, nossa, você vai ficar uma diva. Mas eu acho que você deveria também visitar uma nutricionista, eu acho que você... Qual que é a tua relação com isso também? Isso faz muito parte de como eu sou no trabalho e na vida. Legal. Eu acho que tudo que você faz tem que ter muita responsabilidade, né? Como um profissional da saúde, então, nem se fala. Sim. Né? Então, assim, como dentista, por exemplo, o tradicional de antes, quando a estética entrou, a harmonização entrou, foi vista assim como uma futilidade. E a estética tem esse tabu, esse... Legal. Por isso que você falou de desmistificar, sabe? Porque, por exemplo, um exemplo prático, eu vou fazer um botox numa paciente que está com a gengiva inflamada, com infecções bucais, não faz sentido. Então, a saúde sempre vem em primeiro lugar. Nossa, isso é muito bom. Então, eu peço exame de sangue para minha paciente. Eu vou ser a profissional que vai tratar questões sistêmicas? Não. Mas eu consigo identificar como profissional da saúde, orientar e encaminhar. Todos os profissionais de saúde têm esse compromisso, tem que ter esse compromisso, tá? E eu acho que quando você trabalha assim, o teu paciente se sente cuidado, né? E ter profissionais parceiros, não no sentido de parcerias comerciais, mas Perfeito. Parceiros no sentido de todos trabalharem da mesma forma, com o mesmo propósito, de cuidar. Porque o que eu amo é cuidar de pessoas, porque eu gosto de me relacionar com elas, gosto de vê-las evoluindo, se sentirem bem, né? Então, se eu puder falar, isso aqui não tá legal, a tua alimentação tá causando isso, tanto problemas bucais ou não vai te dar o resultado estético que você precisa. Então, o que você acha de olhar sobre isso? Né? Não é nenhuma imposição, mas o paciente, ele sente esse cuidado. Claro. E ele começa a buscar. E eu acho que isso tudo que você falou, né, agora falando como comunicador, né, mercadólogo, é engraçado, porque a gente está num vício, seja em qualquer setor, mas vamos aqui falar sobre o setor da estética. Sim. O profissional agora, não o paciente, o profissional. Ele tá nesse vício que ele tem que estar no mercado, que ele tem que estar ganhando dinheiro e tudo mais, e eu não tô falando que isso tá errado, né? Sim. É isso que a gente tem que fazer. Mas a gente acha que aquele paciente, o que ele quer é uma toxina Botulínica. botulínica. É isso que ele quer. Mas não é isso que ele quer. Isso é um meio. Isso é uma ferramenta. Então, se você... eu quero fazer botox. Não, beleza, senta aí, vamos fazer uma meia dúzia de exames só, e aí vamos fazer, porque é o que você quer e é o que eu sou bom de fazer. Mas não é aquilo que ele quer. É muito além. Ele quer outras coisas. Eu não vou no shopping comprar uma roupa porque eu quero a roupa. A roupa é um meio para eu conseguir aquilo que eu quero. Seja para um jantar, é um tipo de roupa. Para ir para praia, outro tipo de roupa. Então eu não quero só a roupa. Eu quero como eu me sinto na roupa. O que ela me representa. E a mesma coisa daí na estética da saúde. E eu acho que esse é o ponto importante e também é isso que faz um profissional ser referência. É isso que você falou. Cuidar das pessoas. Porque ali ele tá querendo mais que isso. E é isso que a gente tem que saber, né? O que ele tá querendo de verdade, né? Você já reparou que quando você tá se sentindo bem, sabe aquele dia que você acorda assim, meu Deus, hoje eu tô bem. Você já reparou como é esse seu dia? Tudo parece que flui melhor. E da mesma forma, quando você acorda assim... Puta, hoje eu não tô me sentindo tão legal. Parece que você fica mais inseguro. Com certeza. Então, não tem nada a ver com procedimentos. Não tem nada a ver... eu vejo, assim, que hoje nas redes sociais, os pacientes, eles estão muito informados, né? Porque todo mundo é muito informado hoje. Até um excesso de informação. Mas, às vezes, eu acho que o profissional quer... vender ou quer se posicionar informando. Botox faz isso, bioestimulador faz aquilo. Mas eu não acho que não é por aí o caminho, entendeu? Eu acho que o caminho é você entender que aquilo que a pessoa busca não é um procedimento. Perfeito. Não é o resultado da academia. Eu acho que é todo o processo,
é muito mais profundo do que isso. É tudo que você sente quando você se olha no espelho e você... Então, independente se é um botox, se é um preenchedor, se é um fio, se é uma academia, se é uma dieta, eu acho que quando você começa a se cuidar, o poder que você sente e a tua autoconfiança muda muito. Por exemplo, eu tô deixando de comer um monte de porcaria e tô comendo uma comida saudável. Nossa, eu consigo me cuidar. E daí tem uma coisa que eu acho que é o principal. Quando você vê que você se cuida, você transmite para você e para o mundo uma mensagem. Eu existo, eu importo, e isso é o propósito. Isso é o que faz diferença. Independente da roupa, do procedimento, do tratamento. E o profissional que entende isso, ele realmente olha pro ser humano. Porque todos nós estamos buscando isso, né? Sermos felizes, resolvemos as nossas questões. Então, os meios que a gente vai utilizar são ferramentas apenas. Eles não são a salvação dos problemas. Perfeito, né? Perfeito. E eu acho interessante também, já que a gente está falando dessa questão de estética, que a gente precisa desmistificar muita coisa, é também a relação dessa... Eu não vou nem entrar na questão filosófica e sociológica, Sim. mas assim, de mercado, da necessidade do profissional de estética. Ele tem que vender o padrão de beleza. E o padrão de beleza não tem nada a ver com o que você está me falando aqui agora. Nada a ver. Porque você falou sobre, por exemplo, se olhar no espelho e se sentir linda. Isso não tem nada a ver com o padrão que vão colocar pra você. Não. Porque, cara, eu falo por mim, né? Eu sou um cara que... Eu me visto simples, assim, né? Nunca fui muito ligado. Mas eu já tentei falar assim, não, pô, agora eu vou começar a trabalhar com camisa de botão e tudo mais, tal. Eu olhava no espelho e eu falava, cara, eu tô bacana. Eu falava, eu tô bacana. E eu já fiz isso várias vezes, a Duda sabe. Eu ia sair de casa, tipo, tava pegando a chave, eu olhava pra mim e falava, cara, o que eu tô fazendo? Tipo, não sou eu aqui. Como que eu quero que uma pessoa olhe pra mim como alguém com uma postura, com um posicionamento, com um propósito, sendo que eu não acredito em mim mesmo, sabe? Então eu ia lá e botava minha roupa simples, porém, uma roupa que eu acho que eu fico legal, uma roupa que eu acho que eu fico com bem-estar mesmo, assim, confortável. Eu falava, tá, agora eu tô pronto. Agora eu tô pronto pro meu trabalho. Agora eu tô pronto pra esse jantar. Então, acho que a gente pode falar sobre isso também, sobre essa questão de que estética não é padrão. Não. A gente pode entrar em outros temas outro dia, mas estética não é padrão. Não. Ele é uma ferramenta do jeito que você estava falando, assim. Isso. E eu acho, não é padrão, não tem que ser padrão. Perfeito. Porque cada um tem uma história, cada um tem um jeito de se mostrar. Então, eu acho que quando você atende em linha de produção, né? E aí, isso que eu bato na tecla no meu consultório, os meus atendimentos são longos. Por quê? Porque para fazer o procedimento não é demorado. Perfeito. Agora, para eu entender quem você é, a tua personalidade, como você se mostra para o mundo, o que você faz, como você gosta de se vestir, porque tem gente que gosta de se arrumar de um jeito, tem gente que gosta de se arrumar de um outro, tem gente que é mais comunicativo, tem gente que é mais tímido. Então, tudo isso interfere no resultado e no planejamento que eu vou fazer num tratamento de harmonização facial. Né? Então, uma pessoa que é mais espalhafatosa ou gosta mais de se produzir, aquilo ali vai ser uma nova abordagem. Se eu fizer todo mundo igual, que é o que a gente viu, que aconteceu e que não está dando certo, e que está todo mundo desistindo e tirando o preenchimento do rosto, né? Porque eu acho que ninguém quer se mudar. Você quer ser você melhor. Né? E todo mundo pode melhorar. A gente pode melhorar tanto fora quanto dentro. Claro. Melhorar só fora também é muito vazio. Perfeito. Né? Mas melhorar fora, às vezes, é um start para começar uma melhora interna em outras coisas também. Perfeito. Então, se tiver padrão, não vai funcionar. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Então, eu acho que, a gente falou aqui dessa relação direta com a saúde, com a autoestima. A gente falou que não tem padrão. A gente falou de ser quem você é, mas talvez parece papo demagogo, mas assim, uma versão melhor. Uma versão melhor do que você é, porque a galera não gosta dessas coisas que a galera fica repetindo, né? Mas é isso. Mas é verdade. Tem frases feitas que são verdade, né? Você tem que achar uma melhor versão. E não é através de um método.
Porque não, isso é outra coisa, cara, que eu fico louco. Não, eu tenho um método pra você achar a melhor versão de você. Protocolo. Não existe. Não existe. Não existe protocolo. Eu sou eu, é aquilo que você falou. Cada um tem a sua história, a sua cultura, a sua família, da onde que veio. Enfim, ainda mais que a gente tá no Brasil, falando de estética, a gente tá num país diverso, cara. Né? O que é bonito no Brasil? Você não pode me responder. Não pode. Você não pode me responder isso. Não, Você vai ser, não existe um você vai padrão. ser mentirosa se você falar o que é bonito no Brasil. O Brasil é bonito. Primeiro que o conceito de beleza é subjetivo, Quantas né? belezas, quantos Brasis nós temos. Então, isso também é muito importante para as pessoas que estão vendo. E eu acho que assim, agora, de novo falando do profissional. Você como profissional da saúde e profissional da estética, qual que é a tua maior dor no mercado? Sabe? Tipo, o que mais... ou é uma coisa que você não consegue alcançar, ou é uma coisa que o mercado tá pressionando e você fica insatisfeita, tipo, cara, não deveria ser assim. Qual que é a tua maior dor, assim, sabe? Que você senta e fala, nossa, isso aqui me machuca como profissional da saúde. Uma coisa que me machuca e voltando, não acho que a gente prosperar e a gente ganhar dinheiro no nosso trabalho seja errado, não é isso? Mas eu acho que quando isso é o alvo principal, isso é o que me machuca de ver, sabe? E assim, às vezes já fui muito julgada, agora também não me preocupo mais. Então nem é uma dor assim. Mas nossa, você tem que fazer vídeo assim. Você tem que, porque senão você não vai vender, porque tem fulano que tem 2 anos de formato, você tem 20 e tem mais seguidor que você. Isso já me incomodou por eu discordar e ter que ficar me justificando. Agora também já passou, sabe? Mas foi uma dor minha observar que quando essa parte assim do propósito do dinheiro vinha antes de você mostrar quem você é no teu trabalho. E aí eu quebrei essa dor sendo quem eu sou e atendendo os pacientes que buscam o meu trabalho, que se conectam com isso, com essa forma de trabalhar, que sabe que vai ser individualizado, que sabe que vai ser cuidado mesmo. Eu faço questão, eu atendo menos pessoas do que eu poderia atender por conta disso, mas é o que eu gosto de fazer. Como eu me sinto bem, como eu durmo com a cabeça tranquila à noite, então eu acho que é isso isso é satisfação, né, profissional. A satisfação profissional é isso, é você... Acho que o sucesso é isso, sabe? Prosperidade exato, você ser isso. bem sucedido. Isso. O que é? É dinheiro? Você é bem sucedida? Muito. Sou. Perfeito, agora me responda o que é sucesso. Aí a gente falaria sobre isso. E eu acho muito interessante isso, porque eu como... do marketing, digamos assim, eu vou fazer reuniões, ou até em aulas, né, eu com os meus alunos, eu pergunto pra eles assim, eu vou lá, eu falo assim, não, ó, eu estou fazendo uma reunião com uma clínica de estética. E aí eu pergunto pra essa dona dessa clínica de estética, tá, por que você procurou a minha agência de marketing? Qual que é a resposta que 99,9% vão falar? Não, porque eu quero vender mais, porque eu quero mais paciente. E aí os alunos ou as outras pessoas que estão conversando falam, não, mas isso é óbvio. Eu falo, tá, vamos lá. Tenta perguntar para essa pessoa assim, é isso que você quer de verdade? Porque, de verdade... Eu, por exemplo, não quero mais... Com a tua experiência, com o teu know-how, com a tua qualificação no mercado, eu, profissional de marketing, eu consigo encher a tua agenda. Mas aí a minha pergunta, é isso que você quer? Você quer encher a agenda, você quer encher... É isso? Você acabou de me responder. Não, eu atendo menos pessoas com mais cuidado, com mais cautela, com mais profissionalismo. E beleza, tem gente que daí vai fazer para outro lado, vai encher a agenda. Mas é uma questão de posicionamento. E essa pergunta de o que você verdadeiramente quer, a gente sempre tem que fazer para o nosso cliente. E isso em qualquer nível. E eu faço para o meu. É isso que eu falo. Exato. Você, para o seu paciente, tem que fazer. O que você quer? Qual que é o teu desejo de verdade? Ah, não, eu quero um bocão, sabe? Eu quero um Não. Não é eu tô isso. perguntando o que você quer. E isso é muito legal também. Então, assim, a gente já entrando nesse viés profissional, eu acho interessante também a gente falar sobre a questão da tecnologia nesse processo. Sim. Tá? Por quê? Porque na área da saúde, que obviamente envolve a estética, eu sempre defendo tudo que é mais humano. Porque Sim. é um ser humano falando com outro ser humano. Mas é claro que as tecnologias digitais, elas têm que servir como ferramentas. Né? Muita gente vira servo das tecnologias. Isso. Mas eu gostaria que a gente falasse sobre isso também, porque é outra coisa
que a gente pode desmistificar. Porque daí, né, tipo, não, é profissional da estética, como tem um padrão de beleza, como ela quer ganhar dinheiro, ela vai usar as tecnologias e os equipamentos, que a gente já vai falar também sobre isso. Sim. Vai usar os equipamentos, e aí é fácil pra doutora. Ela não precisa nem cuidar de mim, ela põe uma estagiária lá e ela faz pra mim. Então eu gostaria que você falasse isso também, a importância da tecnologia, mas a importância do profissional com a tecnologia. Isso. Bom, assim, para desmistificar, como eu sempre digo, não existem protocolos de tratamento, mas existem protocolos de como você guia a tua avaliação, por exemplo. Então, eu não faço uma avaliação sem antes uma conversa pessoal de vida, de trabalho. Então, isso pode se tornar um protocolo, né? E a tecnologia, ela vem como ferramenta para otimizar o tempo com tarefas, por exemplo, que são repetitivas. Porém, ela vem para aproximar, para unir. Porque tem uma coisa que eu percebi nesses anos e que era uma dor que eu tinha quando eu criei o Dom Beauty Club, que o paciente, ele é um leigo naquele assunto técnico específico de harmonização, por exemplo. Claro. Então, o que eu enxergo como profissional, o paciente não tem essa clareza, essa percepção. Então, os pacientes que cuidavam, assim, de querer um tratamento natural, por exemplo, eles já vinham com medo. Porque com tudo isso que a gente viu de exageros, as pessoas falavam assim, mas não me coloca muita coisa, porque eu não quero ficar artificial. Perfeito. Só que, às vezes, naquele caso, a pessoa precisava de uma sequência de procedimentos, mesmo para ter um resultado natural, só que precisava de algumas coisas para serem feitas ali, para atingir o que ela precisava. Entendi. E quando você explicava aquilo, a pessoa já ficava com medo. Então, um dos pontos que a tecnologia ajuda o profissional é melhorar essa comunicação e essa clareza do paciente com o profissional. Eu vejo isso tanto na questão de informação, lógico que a informação a gente tem que filtrar, né, nas redes sociais, porque a gente tem boa informação de boa qualidade e de má qualidade, né? Claro. Tanto no uso da tecnologia como uma ferramenta de auxílio. Todo mundo hoje, antes no consultório, fazia planilha manual, né? Continha, quanto que entrou, quanto tem que pagar. Depois, computador. Hoje a gente tem sistemas que automatizam. Então, quando você usa a tecnologia de forma a não tirar, né, quem você é, como você atende, mas para otimizar tarefas e até para você ter mais segurança, forma de armazenamento de dados. Show. Hoje com a LGPD a gente não pode ficar divulgando foto de paciente. Então, por exemplo, falando aí desse novo sonho nosso, né, que é o Aesthetics que a gente lançou, que é uma plataforma que é justamente para unir profissional e paciente. Porque eu senti, né, eu, Luciane e a Vivian, quando a gente criou, que essa comunicação não estava tão clara para o paciente não tinha essa certeza. Então, o Aesthetics surgiu para isso, facilitar a vida do profissional e melhorar essa comunicação, né? Então, o paciente consegue ter essa clareza do que é o tratamento dele. Vem como nota, assim, tipo 6 de 10. Então, é fácil para quem é leigo. E aí ele fica seguro em confiar no seu trabalho. E o profissional, o Aesthetics não vai ensinar o profissional a fazer o procedimento, não é para isso, né? Mas ele vai facilitar trabalhos manuais repetitivos que gastariam tempo, vai dar segurança, porque ali é tudo criptografado, imagem, prontuário, tudo dentro dos padrões. Então, eu acho que a tecnologia, quando ela vem para melhorar essa relação, ela é sempre bem-vinda, né? Tanto tecnologia na estética, que a gente usa muito, né? Aparelhos que fazem estética natural. Então, o medo daquele negócio do artificial, de injetar muita coisa, hoje a gente tem tecnologias que a gente usa para fazer tratamento que não muda nada, menos invasivas e não dá aquela mudança, né? Então, você consegue manter a sua pele bonita e saudável e jovem ou, né, com melhor aspecto, sem precisar preencher, por exemplo, que é um grande medo de muitas pessoas. Show, show. E falando em tecnologia, eu tenho que fazer meu jabá, né, para esta câmera aqui. Este episódio está sendo patrocinado pela BeCare. A BeCare é tecnologia em saúde. É uma locadora de equipamentos de estética de alto padrão, tá bom? Então, se você é dono de clínica de estética, dermato, dentista, entre em contato com a BeCare. No Instagram é @becare.saúde, beleza? Então, eu tenho que falar da BeCare também. Então, fica à vontade. É o melhor que tem. É a cliente falando da empresa, é o melhor que tem. Eu sou cliente da BeCare há muito tempo, então vamos fazer o jabá. Quando se trata de equipamentos, agora falando como profissional mesmo,
É nessa questão da responsabilidade, sabe, Matheus? É muito importante. Quando se trata de locação de equipamentos ou de compra de produtos, a gente tem que pesquisar não pelo preço do serviço ali. Porque esses equipamentos, eles precisam de manutenção constante. Tem que ter ponteiras, por exemplo, ou tem que ser tudo regulamentado certinho. E a gente vê, às vezes, muita oferta. E aí é aquele alerta, cuidado. Então, assim, é bom que você tenha alguém de confiança, que você sabe. Então, eu sou cliente há anos, então quem é dono da clínica de estética pode confiar, que ali vamos fazer o jabá mesmo, porque vale a pena. Quando são pessoas que trabalham com seriedade, a gente tem que falar, né? E eu acho que vai bastante também do perfil que a gente já tá falando, pra gente não sair do assunto. Não. Que, assim, você explicou como que você gosta de trabalhar, todo o cuidado que você tem com o seu paciente e tal. Se você pegar qualquer fornecedor, não é jabá da Bicare. Não. Se você pega qualquer fornecedor só porque o preço dele é bom, isso pode ser um risco absurdo pro seu trabalho, pra sua entrega, né? Você vai pegar empresas gigantes aí, sei lá, Google, Apple, Coca-Cola. É óbvio que eles não tratam com qualquer fornecedor. É óbvio que o fornecedor deles não é o mais barato. Não. É óbvio. E não é porque eles têm dinheiro. É porque a entrega deles tem que ser perfeita. Sim. Eles não podem deixar na mão de uma pessoa a coisa. Então, acho que isso vai também de encontro. E quando a gente fala de procedimentos de harmonização facial, teve uma onda aí de, por exemplo, insumos, não é nem tecnologia, de produtos falsificados sendo vendidos. Né, de marcas famosas, tipo Botox falsificado. Claro. Né? Então, assim, se o profissional não se atenta a isso, o risco para o paciente, para a saúde do paciente é altíssimo. Né? Muitos tratamentos vindo, Paraguai, China, às vezes sem regulamentação da Anvisa. Então, eu acho que isso faz parte da conduta do profissional também. Entra naquilo que a gente falou. Quando você se compromete a ter responsabilidade, né? E aí você faz isso em tudo. No serviço que você contrata, no produto que você compra, no plano de tratamento que você oferece. Isso aí não tem como você se desvincular disso. Isso é você. É como você trabalha, como você é na tua vida pessoal. A tua integridade, ela tá em todas as áreas, né? Show. Agora, vamos pro lado um pouquinho mais pessoal da conversa, tá? O que a gente pode conversar agora, né? Que, de novo, né? Tem tudo a ver. Você na tua vida pessoal, né? Você tem suas atividades, você tem o seu filho, você tem, enfim, a sua vida inteira fora do consultório. Uhum. Quais são os principais momentos para você? E depois a gente vai entrar nisso, o que isso tem a ver com essa autoestima, com essa confiança, com essa segurança, com essa satisfação. Mas quais são os principais momentos da tua semana, assim, sabe? Que daí você tá ali e você fala assim, nossa, agora eu estou completa, sabe? Tipo, isso é muito... Sim. Na vida pessoal, primeiro disparado são os momentos com meu filho, né? Que, assim, quando você tem um filho, você entende realmente para que você tá aqui e o que realmente importa. No meu caso, sendo mãe atípica, e eu falo muito isso, bato nessa tecla, você entende que tem coisas que realmente não valem a pena. Eu falo direto para as meninas que trabalham comigo. Meninas, escolham as suas batalhas. Então, você se torna... Eu acho que eu me tornei um ser humano, assim, mais consciente de tudo, sabe? Tem coisas que para mim não fazem mais sentido, tem coisas que eu acho que são pequenas. Então, para mim, o meu melhor momento é o momento que eu posso estar em casa simples, assim, sabe? Minha vida é muito simples mesmo. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ter amigos, família. Então, para mim, isso é o melhor. Agora, tirando essa parte pessoal de família, amigos e estar com meu filho, para mim, o que me move é a curiosidade. É ler e estudar e hiperfoco absurdo em temas que me interessam. Então, para mim, assim, é o que eu mais gosto de fazer, na verdade, tirando a parte do lazer da família. Sim. É quando eu pego algum assunto que me interessa e eu entro naquilo ali. Qual que é o assunto? Se você puder compartilhar, né? Porque às vezes é uma coisa tão pessoal. Não, mas... Do momento agora estão as tecnologias, né? Desenvolvimento de tecnologias, que é um universo completamente novo, que eu não conhecia. E que depois do Aesthetics eu tive que começar a estudar e fiquei apaixonada com esse universo. Mas muito por essa linguagem aí da ciência, da neurociência, que era um outro tema de hiperfoco meu de estudo, né? De entender comportamento humano. E eu fiquei pensando, assim, na vida, o que a gente quer deixar? Meio que legado, sabe, assim? Sim. Depois que você morrer, o que você vai ser? Porque daqui 100 anos,
tem alguma coisa que eu posso deixar que as pessoas que não me conheciam vão saber? Então, se eu fosse uma profissional, por exemplo, que só realizasse atendimentos, poderia ser que aquilo ali não... Então, eu fiquei pensando em alguma coisa que eu poderia deixar, e aí isso que me move agora. Em pensar em como a gente, como ser humano, todo mundo pode fazer isso, eu acho. Sim. Todo mundo pode plantar uma semente que daqui a 100 anos ela ainda germine alguma coisa. Então, quando você faz algo além do seu ego, para fora de você, que pode transformar, eu acho que esse é o caminho para todo mundo. Aí o mundo pode ser melhor. Eu sou muito positiva, assim, eu acredito sempre no copo cheio, e que tem mais pessoas boas do que ruins, e que todo mundo tem um pouquinho de capacidade de mudar o mundo, sabe? Exato. Isso é muito, muito massa. Tem nada a ver com estética, mas eu acho que tem tudo a ver, assim, se a gente for colocar... Mas então, aí que eu ia chegar. Eu acho que não é que não tem nada a ver, eu acho que tem tudo a ver, porque a gente começou falando sobre isso, que a estética, ela é um ponto na vida de uma transformação da pessoa, assim como outros pontos, né? Ela não é nem menos e nem mais importante, ela é um ponto. Mas pra gente ver como as pessoas, elas têm que ser movidas por coisas maiores do que ela mesma. Isso eu falo em todos os episódios, toda a minha vida, porque se a gente não entende isso, cara, a gente tá muito pequeno. A gente vai ser milionário, a gente vai ter o carrão, vai ter uma mansão, vai ter tudo do bom e do melhor, mas na verdade... Vai estar vazio. Você não é ninguém. Com todo respeito, você não é ninguém. Você não é ninguém. Se você vai passar dessa vida para outra e o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta não vão ter um ponto do que vai lembrar. Ah, não, minha avó dizia isso. Isso é... Olha isso. Isso é o que vale da vida, sabe? E, de novo, parece um papo, cabeça aqui e tal, mas não. Mas se a gente não parar para pensar e ter essas conversas profundas, a gente tá vivendo muito raso, a gente tá vivendo errado. Porque tá aqui é um presente, entendeu? E quando a gente entende que tá aqui é um presente, a gente precisa pensar na vida dessa forma. Se eu pensar assim, se eu olhasse pra mim e falar, Fabiola, quem você é? Ah, sou dentista. Ponto, acabou. Muito restrito. É tudo que você é. Eu falo para minhas pacientes, vocês querem preenchedor? Eu falo isso muito. Mas o que te preenche? Porque é isso que vai fazer você seguir em cascata, melhorando na tua vida toda, em todos os... Como a gente falou, o preenchimento, o Botox, ele é um start ali. Ele pode ser o caminho de entrada para outras coisas. Mas e agora? O que você vai fazer com isso? Né? O que você... Quando você se olha, o que você vê de verdade? É arruga? Boa. Não é arruga. Exato. Né? Eu acho que, de novo, né, a gente voltando a essa questão do espelho, né? Que você até comentou comigo, que agora você também está estudando algumas coisas na parte da psicologia. Isso, do comportamento humano. De palavras de afirmação e tudo mais. Isso. Eu acredito 100%, eu que vim do esporte, acredito 100% nisso. Eu acho que também é um assunto legal da gente tratar, porque é isso. O que você vê quando você olha no espelho? Porque, cara, beleza, tem dias que eu tô preocupado também para ver se eu fiz a barba direito. Uhum. Mas... é isso que eu vejo quando eu olho no espelho? É uma barba bem feita? Porque, sério mesmo? Tipo, sério mesmo que você se olha no espelho e vê uma barba bem feita? É isso? Então a pessoa vai te falar, prazer, Ronaldo. Prazer, barba bem feita. É isso? Não, esse é meu nome, é isso que eu sou. Então, assim, acho que a gente pode falar sobre esse espelho da vida, né? O que a gente tá vendo no espelho. E eu acho que é bem essa questão de você saber separar todas as caixinhas e cuidar de cada uma, mas saber que todas elas estão dentro de uma mesma, fazem parte de quem você é. Exato. Né? Você não é dentista, mãe, esposa ou, né? Quando você enxerga que não é a tua barba, que não é a tua ruga. Eu tenho uma paciente que esse caso é muito legal. Ela não tinha coragem de falar. E ela era autoexecutiva, então ela participava de reuniões. E ela falava que ela perdia, às vezes, de defender, né, projetos ou coisas que eram super interessantes para a empresa. E outras pessoas, às vezes, pegavam a ideia dela e apresentavam a mesma ideia e conseguiam. Porque ela desviava o olhar quando ela ia se comunicar. Porque ela não conseguia entender a potência que ela era. Porque ela era extremamente inteligente, dedicada, tal. Só que ela... insegura. E aí, quando a gente começou a conversar, ela tinha muito medo de fazer procedimento, porque é muito retraída e tal. E a gente fez poucas coisas. Só que eu falo, enquanto a gente tá fazendo, a gente tá conversando. Perfeito. E falando disso, de vida. Eu não fico falando só de procedimento. Eu acho que
Eu acho que o que eu posso contribuir é colocar essa sementinha na mente da pessoa. E eu falo todo dia isso. A gente tem que olhar pra gente como a gente olha pro outro. Você olha pra alguém que você fala, nossa, como você tá bem, como você tá bonito. E pra você fala, nossa, mas tá ruim isso aqui. Não. Então a gente tem que se olhar com o mesmo amor que a gente olha normalmente pro outro, né? E ela, depois desse tratamento, que eu falo que foi procedimento com conversas, né? Ela me mandou uma mensagem que pra mim foi a melhor mensagem que eu já recebi de paciente, assim, de pós. Ela falou, Fabiola, acabei de sair de uma reunião e eu não desviei o olhar uma vez e ela falou assim, eu tava me sentindo muito autoconfiante, obrigada pelo que você fez. E eu tenho certeza que ela não tava falando do procedimento. Sim. Ela tava falando de tudo que a gente passou ali no consultório. Então, quando a gente mistura tudo, é bem mais fácil da gente poder transformar quem a gente é. Nossa, né? E é isso, daí a gente volta, né? Porque é isso que ela queria. Né? Ela não o que queria ela queria o preenchimento. Ela queria segurança, ela queria se sentir do jeito que alguém falava pra ela. Porque alguém falava pra ela, não, você é capaz, você é inteligente, você é uma boa profissional, você é linda e tal. E ela não se via. O que ela queria era isso, então não era só um procedimento. E aí tá a satisfação do profissional também em fazer e passar por isso. Então isso é muito lindo, assim, cara. E aí nos leva a um universo na área da saúde, do bem-estar, que hoje a gente também fala muito sobre esse mercado wellness, né, que também está em alta, que as pessoas também estão inventando. Sim. E como todo mercado que fica em alta, vai ter o picareta, vai ter aquele que só quer o dinheiro disso e tal. Mas acho que como você falou, ele trazendo também as redes sociais agora nesse assunto. Tem muita informação boa. Eu acredito que tem mais informação ruim do que boa nas redes sociais. Eu que sou um pesquisador disso, eu acho que eu tenho um pouco mais de propriedade. De informação, sim. Assim, informações mesmo, não de conhecimento, de informações. Tem muito mais coisa ruim do que coisa boa. Mas eu acho que, isso também é um ato de autocuidado. É você saber o que você está consumindo. Critério. E de novo, né? Se você vai fazer um procedimento estético, você tem que saber o que você está consumindo, né? Porque você vai prestar um serviço para a sua paciente. Ela está consumindo o seu serviço. Então ela tem que saber o que você está fazendo. Mas ela também tem que saber o que ela está consumindo no prato dela, na cama dela, ali no sono, no trabalho dela, das pessoas, mas também desse mundo globalizado, digitalizado. E eu acho que isso também envolve estética. Porque o mundo digital também tem uma estética, um padrão de estética, que ele é falso. Ele é falso. Igual você falou. Isso. A gente poderia falar, não, existe sim um padrão de beleza, segundo tal historiador e tal. Não. Mas a verdade mesmo é que não existe. As pessoas mentem e as outras pessoas acreditam. Isso. Mas não existe. E eu acho que o digital também é importante. Então, quando você está fazendo um procedimento na sua paciente, para unir os dois assuntos, essa pessoa, às vezes, ela também quer ter mais segurança para a sua divulgação da marca pessoal, porque a gente sabe que precisa, nas redes sociais, num LinkedIn que seja, um site, alguma coisa. E ela tá preocupada, às vezes, porque ela tá escutando aquilo na cabeça dela de que na rede social você tem que ser assim. Isso. Você tem que falar desse jeito. Você tem que mostrar a cara assim se você tá falando. Você tem que falar sobre medo. Você tem que falar sobre... Não, e na verdade não. E então é um outro padrão de estética, é um outro padrão de beleza que ele é falso. Ele não existe. Ele é uma ideia que colocaram que não existe. E eu acho que isso também é interessante a gente falar, porque daí as pessoas vão olhar, por exemplo, esse episódio e vão falar assim, mas também pra essa doutora é fácil ela falar. Olha como tá a make dela. Olha como tá o cabelo dela jogado. Ela é profissional da saúde. Ela ganha dinheiro. Então é fácil ela falar. Ela tá toda bonitona. Agora, eu não posso postar uma foto no meu Instagram que eu já sei que vão ficar me julgando e tal. Então... É isso que a gente também precisa desmistificar, que não é isso. Não. E aí vai muito do critério de escolha, né? Porque a gente tem que ter, é importante, Instagram, redes sociais e tudo. Só que eu vejo que justamente esse negócio de todos os vídeos tem que ser assim. Todo mundo... Isso eu batia muito. Por exemplo, profissional de estética, muito foto de antes e depois. Eu tenho pouquíssimas, eu não sou contra e não estou julgando quem faça. Claro. Mas a diferença é que tudo aquilo tem que ser informado para o paciente, porque a pessoa olha aquilo ali e ela acha que se ela fizer a mesma coisa vai ficar igual, mas todo mundo é diferente. Uma das coisas mais importantes nessa área da estética é que o paciente tem que saber escolher o profissional. E como que ele vai ter os critérios para escolher o profissional? Primeiro,
não é pelo número de seguidores do profissional. Você vai escolher um profissional de saúde, não quer dizer que quem tem muitos seguidores é mau profissional e quem tem poucos seguidores Não, eu tô falando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. Pode ter muitos seguidores e ser bom e ser ruim, então, né? Então não é esse o critério. Você tem que pesquisar o que aquela pessoa estudou, como que aquela pessoa trabalha, se tem um mínimo de qualidade, você tem que ter um critério. Só que daí, foi bem o que você falou, para ela é fácil. Porque assim, para que você tenha critério, você tem que ter conhecimento. Perfeito. Ou pelo menos autoconhecimento. Então começa primeiro perguntando o que você quer de verdade. Se o teu filtro é sempre a vantagem, eu quero mais barato. Aí o teu filtro vai te levar para um caminho de um profissional que, eu não tô falando que o mais barato também é ruim. Não é isso. Tô falando que para ser mais barato, você tem que atender mais volume, você tem outro tipo de atendimento. Perfeito. Então você não pode esperar que uma coisa seja outra, não existe. Exato. Né? Então você tem que ver ali dentro das suas possibilidades, lógico, porque a gente está falando de diversas realidades, mas dentro das suas possibilidades, o critério que você tem que ter, o que é importante para você. Mas aí eu não tenho como fazer, então não faz. É melhor do que fazer algo ruim. Né? Então, por isso que eu acho que para que você tenha critério, você tem que olhar para você, saber o que você quer, o que você pode fazer. Agora, aceitar tudo que a gente ouve na internet como verdade absoluta, já tem que estar fora. Show. E você falou uma coisa muito importante, que lá na educação a gente estuda isso, que é antes de você ter o critério, você tem que ter o conhecimento. Mas antes do conhecimento, você tem que ter o autoconhecimento, né? Tem uma questão da educação que as pessoas falam errado o tempo inteiro, mas também é senso comum, tá tudo certo, não estou criticando, mas eu sempre que tenho a oportunidade eu corrijo, que é o professor, por exemplo, e você quando tá naquela função de palestrante, com o Dom Beauty Club, quando você tá com essa posição, você está numa posição de professora, sim. Né? Mas meus cursos mas também. Você não detém... Sim, todos eles, né? A Vivian ou Viviane? A Vivian. Vivian e o Luciano. Isso. Vocês não detêm o conhecimento. Vocês detêm informação. Né? Um professor nunca passa conhecimento. Isso é um absurdo que as pessoas falam desde sempre, mas é horrível. Eu não passo conhecimento para os meus alunos. Eu tenho informação, eu tenho tratamento daquela informação e didática. Eles têm o conhecimento deles. E aí Perfeito. As coisas se encontram. Então isso é muito importante, senão a gente cria robô. Se você é detentora do conhecimento... O teu conhecimento, ele não tá só com a informação que você recebeu. Jeito ele tá nenhum. com a tua vida toda, com a tua história de vida. Exatamente. Ninguém tem o mesmo conhecimento. Não existe. Não existe. Exatamente. Então, você falou uma coisa muito legal, por quê? Eu vou procurar um procedimento estético. Tá, primeiro eu tenho que me conhecer, para saber exatamente o que eu quero. E aí, eu vou para essa buscar multidão de informação, vou para essa multidão, só que aí vai ter 1, 2, 3 informações que vão ser compatíveis com o meu conhecimento e elas vão se tornar um novo conhecimento. E é aí que eu encontro a doutora Fabíola. É aí que eu encontro o Luciano. É aí que eu encontro essas pessoas. Isso. Só que daí é isso que está acontecendo em todas as áreas, mas aqui especificamente da saúde. A gente acha que para conquistar esse conhecimento é só ir à rede social, é só ir ao campo. E daí tem que filtrar. Daí você chega em casa com informações absolutamente desconexas, né? Eu converso muito com a minha mãe sobre assuntos espirituais. Sim. E ela fala assim, eu vi um cara que falou que isso. Daí eu falei, legal, da onde que ele tirou isso? Dela, não, ele falou que a base dele era isso. Daí eu falei, tá, mas o que você acha sobre isso? Então, eu achei meio estranho. Daí eu falei, então, tempo, vamos cortar essa linha do tempo aqui e vamos debater sobre isso, porque você não pode sair falando essas coisas, e eu não tô falando que o cara tá errado, eu tô falando que talvez isso não seja compatível com você. Então por que você vai sair falando uma coisa que não faz sentido? Não aceita tudo que você escuta. Exato. Então, você sair nas redes sociais buscando um profissional de estética, eu vi 200 profissionais falando 200 coisas diferentes. Então eu acredito em todas as 200 coisas. Não, cara, não tem como. É meio que inviável você fazer isso. Uma coisa é você escolher no que acreditar. E daí também tá tudo bem. Né? Porque tem uma coisa pessoal nisso. Então você falou, isso foi muito importante você ter falado. Eu vejo assim, principalmente na área da harmonização, se a gente for pensar na estética, né?
Primeiro que não tem como... hoje está na moda e sempre esteve. O queridinho do momento para estética. Ah, sim. Isso não existe. Isso é marketing para vender, é assim, para que aquele seja o salvador da pátria. Então, aquela falando tendência especificamente escolhida. da bolha da harmonização. Agora, peptídeo, GHK cobre, arará. São ruins? Não, algumas coisas nem poderiam ser realizadas ainda porque não tem liberação da Anvisa. Mas já está rodando. Então, isso já mostra... né, que não tá legal. Sim. Porque se você trabalha... mas a Anvisa... Não. Você está trabalhando no Brasil. Não importa. Você é obrigado a. Não Existe importa. agência de regulamentação. Eu não acredito na Anvisa, tá? Isso é um problema Então seu. vá para fora do Brasil e faça a FDA ou vai para. Exatamente. Porque se você trabalha aqui, você tem que fazer isso. Perfeito. Não é o que você acha. Excelente. Primeiro que quando a gente fala de ciência e a gente fala de saúde e de biologia, o que você acha não importa. Nossa. Não importa. Não! Eu acho que não importa, não tem o mesmo valor que nada. Porque o que você acha é uma opinião. Porque num paciente meu deu certo. Não. Quem faz pesquisa e quem entende de ciência se corrói quando ouve isso. Porque eu acho que... Não acha. Sabe o quão difícil você fazer uma pesquisa. Não acha. Sim. E ela existe... justamente para a segurança das pessoas. Para defender a sociedade. Não é pro pesquisador eu sou a falar, favor. Não, eu falo assim, essa bandeira eu visto porque, assim, tem muita gente que fala muita coisa e não sabe, né? Pesquisador é só para... Não. Os pesquisadores brasileiros são muito sérios e, escute, são muito valorizados. Dentistas brasileiros, pesquisadores, são requisitados fora do Brasil, no mundo inteiro, porque são valorizados como excelentes pesquisadores. Então, aqui no Brasil, que a gente tem que ter essa... Eu acho que isso é uma mentalidade que a gente vai adquirindo e a gente tem que falar sobre isso, show. que é levar esse valor da ciência. Né? Porque se não pode fazer, e se você coloca no resultado de algo, de um país tão diverso, com faces completamente diferentes, pluralidade racial, que você não tem o mesmo protocolo para todo mundo, que é impossível. Porque são, né, estruturas anatômicas diferentes, tipo de pele diferente, genética diferente. Dia a dia. E você coloca aqui um potinho aqui, com um negócio novo que acabou de chegar, resolve todos os problemas, e aquela pessoa acredita nisso. Eu não sei quem que é pior, quem que tá contando ou quem tá acreditando, porque se você parar um pouquinho para pensar, é óbvio. Exato. E aí vem... Entendeu? E aí vem o que você falou da responsabilidade do profissional, sabe? Porque o que acontece? Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. Não faz. Exato. E, além de não fazer, o que você falou. Falar contra quem faz, eu levanto. Tem que levantar, tem que levantar. Pra mim, se você é omisso, você faz parte do problema. Isso pra tudo. Eu falo isso porque eu sou da educação, eu também tenho que falar. E isso é assim por diante. Porque é assim, de novo, é horrível a pessoa que acredita em tudo que é dito pra ela. Mas como é que eu vou dizer? Eu tenho compaixão dessa pessoa. Sim, porque ela tá num patamar ali de conhecimento sobre aquilo que é reduzido. Então, a responsabilidade de ser correta é do profissional. Exatamente. Daquela pessoa ali, ela tá sendo, né, ela comparado o conhecimento dela sobre aquilo do profissional, se um médico tá falando, um dentista tá falando, é porque, então, a gente não pode usar do nosso título de profissional de saúde, isso é uma responsabilidade, para falar coisas que podem prejudicar as pessoas ou que não são 100% a verdade. Exatamente. Você não pode usar das suas redes sociais. A tecnologia, ela exige uma responsabilidade. Nossa, sim. Por isso que, quando a gente decidiu o Aesthetics, tanto que a gente está há um ano trabalhando nele, porque assim, nós três temos esses valores. Eu, o Luciano e a Vivian. Ou é para fazer o bem, ajudar os profissionais, ajudar os pacientes, hoje não quer. Então, assim, a gente testou exaustivamente, porque ela não é uma ferramenta que vai falar para o profissional o que ele tem que fazer.
ela vai ajudar sim nesses processos, porque ele é todo, é que eu sou da pesquisa, né? Então eu sou a responsável por essa área científica. Eu que Legal. alimentei, o Aesthetics não é uma inteligência artificial, ela tem 22 tecnologias, Tá. mas na parte da inteligência artificial ele faz pesquisa científica. Por mais que eu goste de ler artigo, é humanamente impossível você conseguir ler todos os que saem nesse tema. Claro, óbvio. Então o Aesthetics ele foi treinado e nisso ele se alimenta como uma IA para buscar em toda a rede, PubMed, artigo científico, né? Para quem é da área da pesquisa vai entender. Sim. Só os artigos que têm maior relevância e recomendação clínica. Então, ele não está fazendo uma busca em toda a internet. Então, ele faz esse filtro. Isso é importante. Por isso que o profissional fica seguro para trabalhar com ele. Porque o profissional tem uma vida corrida, a gente não tem como, por mais que a gente queira, dar conta de ler tudo, né? Então, como ele faz essa busca, tudo que você pergunta a ele, para se basear, para você E daí fazer o você teu vai- planejamento. Exatamente. Não tira a tua responsabilidade. O Aesthetics não faz o tratamento para você e a responsabilidade é do profissional, Sim. mas ele te auxilia na análise baseada em tudo que tem de mais recente em recomendação clínica, por exemplo. Ou, por exemplo, no portal de intercorrências, que, né, coisas... quem trabalha com procedimento de área de saúde, todos estamos sujeitos a intercorrências, né? Então, ele te auxilia ali a evitar, mostrar pontos que você tem que prestar atenção. Então, para profissionais que estão começando, ele dá... Então, só que tudo baseado em ciência. Porque se fosse uma busca em tudo que tem na internet... Não, esqueça. Poderia vir... Não, então ele tem esse filtro. É. Então, esse foi um dos nossos propósitos. E isso foi um legado que eu quis deixar, porque é aquilo que você plantou, que eu faço no meu consultório, podendo ser disseminado. Então, eu acho que, para mim, o maior orgulho é esse. É E você ajudar as outras ajudar nesse Ah, sentido. Isso é muito bom, essa questão da responsabilidade digital é top demais também. E eu acho que, assim, né, a gente falou da Anvisa, por exemplo, da ciência e tal, mas assim, quando eu discuto essas coisas com as pessoas, dessa responsabilidade, vamos falar da área da saúde, eu não tô nem falando de lei. Eu não tô falando, eu tô falando do teu caráter. Caráter. Sabe assim, tipo... Não é nem vou me prejudicar. É sério mesmo que em defesa da sua liberdade de expressão, você vai sair falando nas suas redes sociais uma coisa que não é validada? É sério mesmo que você vai fazer isso? Sabendo que alguém do outro lado da tela pode acreditar e ser prejudicado. É sério mesmo que você não fica com a cabeça pesada no teu travesseiro? Tipo, é sério mesmo que você falando uma coisa dessa, você não tem medo que aquela... Tipo assim, porque procedimento estético de saúde, a pessoa pode morrer, gente. É sério mesmo que você não sente essa responsabilidade? Tipo, se você não... E se você virar pra mim e falar, não, eu vou falar assim, irmão, tudo bem, eu não tenho que conversar com você, só que eu não tenho que conversar com você mesmo. É. Tipo, você acabou de demonstrar É uma quem questão você de posicionamento. Não tem nada a ver com lei. Tem a ver com caráter. sabe? Não é para você não vai deixar de fazer para não se prejudicar legalmente. Não é. Eu Não quero é, isso. não é Ai, você por vai isso. ser preso. Não é essa a preocupação. É justamente quem você é, o que você se realmente vai fazer algo. Por isso que eu falo, toda nossa ação, ela tem que ela vem acompanhada de uma obrigação, Claro. de uma responsabilidade. Então, aquilo que você fala impacta a vida de outra pessoa. E quando você fala na rede social, pode impactar a vida de milhares de pessoas. Então, assim, dá uma pensada, né? Eu uso, por exemplo, inteligência artificial todo Mas dia. é lógico, não? Para criar roteiro de postagem. Sim. Mas para me ajudar, às vezes, numa leitura de um artigo. Uhum. Me resumir um negócio. Mas aquilo ali é uma ferramenta para facilitar. Agora, se eu não tiver um pingo de critério, porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Porque todo mundo faz isso aqui. E porque todo mundo está fazendo, e você também vai fazer, é aí que todo mundo vai continuar fazendo. Eu falo, só tem quem faz porque tem quem consome, porque tem quem mais faz. E o algoritmo não é o culpado, na verdade. Ah, mas é porque o algoritmo entrega mais. Entrega mais porque tá todo mundo sendo ridículo. Tá todo mundo ele fazendo. não vê coração, né? Ele só vê o resultado. Se tem muita gente falando sobre isso, eu vou continuar entregando. E é isso mesmo, é por isso que eu falo que quem se omite tá fazendo parte do problema. Isso tanto na vida real, digamos assim, quanto na parte digital, sabe? Mas, enfim, isso acho que foi um bom papo, né? Foi. De muitas coisas, porque é o que eu falo, são muitas coisas que envolvem tudo. Mas quando a gente fala de saúde, é mais ainda. Porque eu acho que, ainda bem que as pessoas estão se preocupando mais, eu acho que o mercado da estética está crescendo, acho não.
em Tá. dados, né? É. Ele está crescendo, o mercado de bem-estar está crescendo, né? Atividades físicas, né? Corrida, tá todo mundo correndo. E aí a galera fica falando aqueles negócios, nossa, agora é modinha. Meu, é a melhor moda que podia ter, velho. Tá ligado? Você tá Sim. reclamando. Antes era moda fumar, velho. Agora, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque teve um momento da história que as pessoas não ligaram para a saúde. E aí eu acho, né, tomara, com a minha esperança aqui, que as coisas elas estão tomando... Mas a humanidade está evoluindo, né? Você vê as pessoas consomem menos álcool. Sim, isso Tudo tá, isso é uma mudança de mentalidade. E eu acho que ela aconteceu e acontece e vai acontecer cada vez mais porque pessoas têm coragem de falar. Exato. E pessoas que dão bons exemplos e inspiram pessoas. Eu acho que um dos meus motivos de né, querer participar de podcast ou querer falar nas minhas redes sociais ou fazer esse atendimento no meu consultório de forma tão personalizada de conversa é porque, de alguma forma, eu me sinto inspirada por pessoas que eu converso, essa troca, por exemplo, a gente sempre sai maior do que a gente entrou, sim, né? sim. Porque a gente recebe da mesma forma que a gente entrega. E eu acho que inspirar os outros a traçar esse caminho de se cuidar e a gente acaba cuidando do mundo todo, né? Eu concordo com isso. Eu concordo Quando a gente com isso, age né? assim. Imagine se essa paciente que você falou, o que transformou a vida dela, ela com certeza compartilhou isso com amigas, com família, e também vai num efeito cascata que você nunca vai saber. E tá tudo bem, mas pelo menos você já tá satisfeita. E eu acho que é isso que é você fazer o seu trabalho ser uma extensão de você e infinita, né? Maior que você. Muito bom. Beleza, muito obrigado. Eu Pra que agradeço. gente encerrar, eu gostaria que você olhasse na sua câmera Sim. e falasse com uma pessoa que tá com uma insegurança na autoestima mesmo, né? Tá. Não se sente ela não se sente ela não se sente bonita. Eu gostaria que você falasse, trocasse uma mensagem pra ela pra gente encerrar. Bom, pra você que tá se sentindo insegura, que não tá se sentindo bem com a sua imagem, eu quero que você saiba que às vezes o que o teu espelho te mostra não é a realidade. Tudo que tem dentro de você pode ser traduzido e ser refletido de uma forma muito maior do que você está conseguindo ver agora. Se você sozinha ou sozinho não está conseguindo perceber essa luz que com certeza existe dentro de você, porque todos nós temos coisas muito lindas dentro e fora, que a gente só precisa às vezes dar um start para aquilo ali começar a florescer. Se você sozinha ou sozinho não está conseguindo enxergar, procure algum profissional da área que mais se assemelha com o que você busca. Seja na área de psicologia, seja da área de nutrição, da área de educação física, da área de estética, da área de saúde. Um profissional que você se conecte, que você enxergue ali que aquela pessoa está falando uma verdade. Procure um profissional assim para te ajudar no início desse caminho. E aí você vai conseguir trilhar uma jornada para que tudo isso que você está vendo aí mude rapidamente. Às vezes, você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que só a forma como você se olha já vai fazer toda a diferença. Espero que tenha ajudado. Show de bola, show de bola. De novo, obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigadão mesmo. Foi muito rico o que a gente fez aqui hoje, né? Muito, Eu adorei. Muito bom. Gente, e você, muito obrigado por estar aqui até agora, tá? Por ter aguentado eu falando um monte aqui. Muito obrigado. Quero agradecer também a BeCare por ter patrocinado. Quero também fazer o jabá para Dom Beauty Club. Dom Beauty Club e o Aesthetics App. Exatamente. Vai lá, passa o Instagram. Isso. O Instagram é @aesthetics.app, que é um aplicativo, né, uma ferramenta de harmonização facial para os profissionais de estética. Futuramente teremos braço para pacientes curiosos também que querem fazer sua análise facial, tá? E o da Clínica Dom, tá? Tanto o meu, @doutora Fabiola Dominoni, tanto Clínica Dom, Odontologia e Harmonização Facial. Que lá dentro você encontra o Dom Beauty Club. Ah lá, perfeito. Então, aqui eu sou a favor do jabá, gente. Se você é um bom profissional, você tem que se vender mesmo, mas Lógico. com ética, responsabilidade, tudo que a gente falou hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos continuar. Eu não vou parar com o podcast dessa vez, então tenham fé em mim, tá? Tenham fé em mim, ok? Muito obrigado. Tenham um ótimo resto de dia, independente da hora que você tá vendo esse podcast. E se olhe no espelho e se ame um pouquinho a mais do que ontem. E amanhã um pouquinho a mais do que hoje, tá bom? E assim nós vamos crescendo. Você deixa tá na bom? descrição?
Pode, Do exercício? Posso deixar. Eu vou deixar na descrição aqui um exercício para você fazer no espelho, que ele é através de pesquisas científicas bem renomadas, tá? E você que acha que tudo que vem de fora é melhor, essa também pode ser para você, porque essa profissional também é de fora do país, tá bom? Mas a doutora vai deixar aqui com a gente na descrição, tá bom? Obrigado, muito obrigado e Deus te abençoe. Amém.